Orgulhosamente Maria, orgulhosamente mulher, convidou hoje para conversar conosco o psicólogo Paulo Panatta. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, obrigado pelo convite. Imagina, eu que agradeço a tua presença novamente. Novamente. O Paulo esteve esses dias conversando conosco, aliás, esses dias o ano passado já, né? Foi em setembro amarelo, né, o ano passado. Isso. Se eu não me engano. Nós conversamos sobre suicídio, mas de lá para cá eu tenho recebido muitos pedidos para falar sobre saúde mental e suicídio. Então, chamei o Paulo novamente para vir conversar conosco e aprofundar um pouco este assunto. O que está acontecendo, Paulo, hoje em termos de saúde mental? O que tem de mais preocupante do que tinha antes? Enfim, qual é o cenário? O cenário hoje de Lages, nós temos um bom grupo, uma boa rede de atendimento à saúde mental, né? Nós temos o Centro de Atenção Psicossociais, nós temos 3 em Lages, né? Tanto o CAPS Infantil quanto o CAPS AD e o Calma. CAPS Infantil fica onde? O CAPS Infantil agora você me pegou porque ele mudou recentemente de endereço. Eu não estou mais no CAPS Infantil, antes eu era coordenador de lá, né? Certo. Mas o CAPS Infantil, para ficar mais assim identificado o local onde ele está, ele fica na Rua do Bom Jesus, na Rua do Colégio Bom Jesus. Certo? Uhum. E aí nós temos o CAPS AD que fica na CAPS? AD. AD? É o Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Outras Drogas. O AD é Álcool e Outras Drogas, álcool, né? E outras drogas. Que álcool e outras drogas é um transtorno mental, certo? Ele é identificado como transtorno mental a partir do momento que a tua vida gira em torno do uso dessa substância psicoativa, que você não tem controle sobre ela. Certo, a tua relação... quando tu perde o controle por causa de álcool, de drogas... Você necessita de um cuidado. Aí ele vira um transtorno. Porque a tua relação com a droga, ela está deficiente. O jogo não entra aqui, Paulo? É possível também fazer avaliação dos jogos, mas daí entra mais o CAPS 2, aqui de Lages, ou na rede de atendimento da Secretaria de Saúde do município, que tem os psicólogos da rede, que atende nessa rede, né, que atende tudo pelo SUS, sem gasto nenhum, mas daí os médicos das unidades básicas de saúde, né, que vão encaminhar esses pacientes para os atendimentos com psicólogos. Certo, então o outro CAPS fica onde? O outro CAPS, então, fica no bairro Tributo, que é o CAPS 2. CAPS 2? Que são pessoas que têm transtorno mental grave e permanente. Certo. E todos eles são atendidos lá, diretamente Todos eles são atendidos CAPS. nesses locais. Faz a consulta Faz a consultas e faz todo o tratamento psicossocial lá. Então certo. São psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros, terapeutas ocupacionais que vão prestar todo o atendimento a esse público. E quais são os sintomas para as pessoas identificarem, para se levarem? Então, eu já falei a respeito a respeito do uso de substâncias psicoativas, né? O CAPS Infantil também vai fazer atendimento de adolescentes que fazem uso de substância psicoativa, que são as drogas, como a gente fala, né? Não tem medicação também aí? Tem medicação também, incluída. Quer dizer, determinadas medicações podem levar a isso Pode também. levar a uma dependência desde que não tenha uma supervisão do médico especialista, no caso certo. o psiquiatra. E aí são drogas para quê, Paulo? As drogas que são atendidas aqui, nós temos usuários de crack, usuários de maconha, nós temos usuários de cocaína, nós temos aquelas pessoas que são usuários de álcool, que são o número maior, né? Tem muito mais pessoas que têm uma dependência ao álcool, do álcool, são os alcoolistas que a gente chama, né? Porque tem a doença instalada já. Então esses vão ser atendidos no Centro de Atenção Psicossocial. Álcool e outras drogas, de 18 anos acima, e até 18 anos ele é atendido no CAPS Infantil. Porque o álcool é uma coisa que está muito à mão de qualquer idade. É fácil. Super. Super fácil. Eu vejo isso aí foi uma coisa que, quando eu entrei na escola de pais, nós tínhamos, e meu marido tinha comprado um bar. Ele também não bebia, ao detalhe. Eu nunca tomei álcool, não tomo e não gosto. Eu não tomo porque não gosto. E ele também não tomava, mas nós tínhamos um bar em casa. Sabe aqueles barzinhos de sala? Perfeito. Pois e daí ele foi lá, comprou um barzinho, pôs lá e tal. E daí automaticamente tu põe a bebida, porque tu não vai deixar o barzinho ali, né? E aí quando eu entrei na escola de pais, eu comecei a me questionar, mas por que eu tenho um bar em casa se eu não quero que meus filhos bebam? Por que pôr o bar em casa? Se ninguém bebe em casa, e eu não quero dar esse exemplo para meus filhos.
Isso era comum porque era um sinal de status, né? Receber os amigos, receber os parentes, exato, né? Ficava onde? Onde os parentes ficam? Onde os amigos ficam quando eu recebo em casa? No melhor lugar, no lugar mais aconchegante da minha casa, no lugar que eu mais gosto de ficar ou de recebê-los, no caso, na sala de estar. Então, para que nada melhor ali do que ter um bar à disposição desses amigos, desses familiares. E aí eles aprendem a beber ali já. Com certeza, né? Com certeza. Quer dizer, já está à mão ali. Uhum. Aí sai para a sociedade, também não existe nenhum lugar aqui em Lages que eu conheça que não vende bebida para menores rigorosamente. Até diz que não. Não deve. Não deve. Existe uma lei, né? Existe uma lei bem clara sobre isso. Né? Exatamente. Mas a maioria vende, até porque não pede nenhum documento na hora que compra. Né? Muitos já levam no carro. Já param na frente dos lugares, já está ali no porta-mala do carro, já tem, né, a caixa de gelo, já está tudo à mão. Eu tenho uma história que eu presenciei disso, eu acho que eu não me lembro se eu contei na outra entrevista que nós fizemos, no outro encontro, mas vou repetir e peço perdão. Sim, com certeza. Eu estava no mercado de Lages e vi alguns estudantes com o uniforme da escola comprando aquelas bebidas ice, sabe? Que tem o teor alcoólico, né? E eles estavam com o carrinho cheio. E eu fiquei, em algum momento eles vão ter que passar no caixa, certo? Eles estavam fazendo uma reunião, faixa etária deles era em torno de 11 a 13 anos, 14 anos no máximo, certo? E aí, na hora de passar... Ninguém pede documento. Na verdade, eles não passaram, eles pediram para um senhor passar para eles. E o senhor assumiu a compra, passou, eles pegaram o carrinho, o senhor foi para um lado, um senhor já de idade, e eles foram fazer a festa. E aí pergunto, você não interferiu? Eu tenho condições de interferir? Eu posso interferir? Eu devo interferir? Se eu interferir, vai acontecer o quê? Com eles? Comigo? Onde estão os pais? Nós fomos criança numa época que todos os adultos eram responsáveis por essas crianças. Os adultos da comunidade eram responsáveis por essa criança. Hoje não tem mais isso. Nem os pais hoje em dia. Então... Aí eu me questionei. Totalmente e até hoje eu me questiono, será que eu não deveria ter interferido? Não sei. Né? Como ia ser essa interferência? E eu fiquei observando. Eu já não sou tão calma como tu, Paulo. Quando vejo essas coisas, eu sou obrigada a falar na hora porque eu venho para casa mal. Talvez eu tivesse feito isso, talvez fosse o meu erro, entendeu? Não estou dizendo que tu estás errado, eu estou dizendo que eu não tenho essa paciência. Né? Eu, se vejo um tipo de coisa desse, eu chamo já o pessoal do supermercado e digo, como é que vocês estão vendendo para criança? Não pode. Exatamente. Tem uma lei que... Né, e a lei é bem clara. Em restaurante, bar ou um local que eu esteja, que eu vejo alguém de menor pedir bebida alcoólica e é atendido, eu falo na hora. Falo na hora porque eu acho que a educação, como tu disseste, não são meus filhos, mas são crianças. São crianças. Criança não tem a vivência que a gente tem. Então, se a criança é minha ou não é, para mim eu quero bem da criança. Eu vou interferir. Isso é bem claro para nós, porque a criança, tanto a criança quanto a adolescente, ela está em formação, né? Esse cérebro dela não está amadurecido, existe um desequilíbrio nesse cérebro. Para as questões emocionais, principalmente, elas não desenvolveram ainda como as questões de sentimentos. Exatamente. Certo? Então, as crianças de 13, 14 anos, elas sentem, mas elas não sabem que aquilo é uma emoção. Aí tu toca também num outro problema que eu vejo hoje em dia, que é a adultização das crianças. Muito. A maioria dos pais já não considera mais uma criança de 13 anos como criança. E nem um adolescente, né? Pois é. Mas assim, aí já é uma mocinha, já faz tempo que ela já usa maquiagem, já faz tempo que ela usa salto. Pode beber. Já faz tempo que ela pode beber, já faz tempo que ela pode namorar, já faz tempo que ela pode sair à noite. E tu sabe que isso eu acho um problema seríssimo, porque nós temos que mudar uma cultura. Porque assim, quando a gente trabalha a violência contra mulheres e meninas, né, que nós Soroptimistas a gente trabalha muito isso, esse é um problema que a gente enfrenta gravíssimo. Porque assim, se uma menina é estuprada com 12, 13 anos, o que os pais fazem? Obrigam a casar para reparar o erro. Gente, ela vai dormir daí o resto da vida com o estuprador. Como é que é isso? É a pena dela. Pois é. Então Quer dizer, ela vai ter que pagar por ser estuprada a vida inteira. Então, se for a pena dela, então ela fez algo errado.
Pois é, ela não é mais o vítima. rapaz não. Não, ela não é mais vítima. Então isso é cultural. Pois é. Mas está mudando. Quer dizer, tá mudando. uma cultura que está enraizada, né, na cabeça das pessoas. Quando a gente diz assim, ó, o Brasil é o 4º país do mundo em casamento com criança. Pensa, o 4º país do mundo que as crianças casam oficialmente, com o consentimento da maioria dos pais. Isso acontece muito. As pessoas... Não, daí a gente vê lá falar da Índia, não sei de onde e tal. Ah, isso acontece. Não, gente, nós somos o 4º país do mundo nisso. Acontece aqui no nosso país. É verdade, né? Acontece na nossa região. Na nossa rua. Na nossa rua. É? Então, assim, parece que uma coisa tão distante está aqui, né, Paulo? Porque muitas vezes nós não queremos ver. E isso também, esse casamento precoce, gravidez precoce, tudo que cai pesadamente para a mulher, né, sobre a mulher, isso também é motivo de suicídio, não é? Então, essas crianças e esses adolescentes que acabam sendo forçados a fazer algo que não queiram, acabam desenvolvendo algumas síndromes, alguns transtornos. E muitas vezes não desenvolve a síndrome, não desenvolve o transtorno e simplesmente têm o desejo de sumir, não quero mais viver essa vida, eu não vejo mais nada de bom no meu futuro, então não tem por que eu estar vivendo. Certo? E isso está muito comum. Hoje os adolescentes, a maioria dos adolescentes comete esse ato porque ele não vê um futuro melhor para ele. Ele não consegue enxergar. Só que o que a gente fala nesse ponto? Para tudo tem uma saída. Hoje está mais fácil, é só falar. Então hoje tem pessoas que escutam, certo? E que atendem. E que atende, que vão fazer um acolhimento dessa pessoa sem julgar essa pessoa, que eu acho que é o principal de tudo isso, porque ele já está cansado de ser julgado, certo? Então, sempre tem uma saída, sempre vai ter uma maneira de evitar, é só falar. Por isso que eu gosto quando me chamam para falar sobre o suicídio, porque é primordial falar sobre o suicídio, mas mais primordial ainda é como falar sobre o suicídio. Porque nós temos que tomar esse cuidado, certo? Senão a gente vai estar incentivando. E não é esse o caso. Nós queremos mostrar para a pessoa que tem um pensamento suicida, porque está passando por um estresse na sua vida, ou para as pessoas que têm uma ideação suicida, que já planejou e tudo, que está passando por uma dificuldade muito grande no seu dia a dia. Ou um incentivo também. Ou um incentivo de que há maneiras de evitar esse ato. E o que é o ato? É um ato de comunicação. O suicídio é um ato de comunicação. Eu vou comunicar através da minha morte aquilo que eu não consegui me comunicar durante a vida. Então nós temos profissionais hoje aptos a escutar a tua comunicação. Ô Paulo, isso não deixa de ser um pedido de socorro, na verdade, né? Também. É um porque pedido de socorro. Dizer, olha, eu estou aqui, estou precisando urgente de alguém que me acuda. E aí o que a gente sofre hoje com tudo isso? Nós temos uma maneira hoje de julgar as pessoas que cometem o suicídio, julgar os familiares de quem comete o suicídio, de quem tentou cometer o suicídio. E aí é o erro dessa sociedade. Né? E eu prefiro trabalhar com erro mesmo, erro e acerto, porque você está julgando o que o outro fez, mas você não sabe o que o outro estava passando. Ah, mas tem gente que escuta, mas ele não tinha essa informação que tinha gente que podia ouvir ele. Ele não tinha acesso a essas pessoas. Entendeu? Então, eu queria chamar a atenção. O próprio chamar a atenção é um significado de que eu preciso que me escute. Eu preciso de ajuda, por favor, me olhe. Certo? E é isso que a gente vem trabalhando, então. Hoje tem um número já, né, de telefone. Então, nós temos hoje o número a nível nacional, todo o território nacional do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que é o 188. Certo, então toda vez que você ligar para ele lá, existe até o chat, né? Você entra no blog do CVV, tem lá o chat, né? Você pode entrar, conversar, ou o próprio telefone, que é um telefone sem custos, a pessoa não paga nada, e que as pessoas que vão atender do outro lado são pessoas que você não conhece, mas estão preparadas para te ouvir, e principalmente te orientar. Certo? Eu acho que isso é primordial também em tudo isso, a pessoa entender o que está acontecendo,
certo? Quando você começa a falar aquelas famosas frases, eu quero sumir dessa vida, eu não aguento mais, eu preciso dar um bastas. São sinais já, né? São sinais. Ou graves aquele... Oi? Graves? Graves. Ou aquele comportamento de que você paga tudo, quer deixar tudo o que você fez de errado, por exemplo, né, na tua cabeça, deixar tudo certinho para que ninguém fale de você. Então isso também são sinais de alerta. Ou aquela pessoa que vive falando, né, vive comentando, que quer fazer isso, que quer dar um basta na sua vida e de repente muda o discurso totalmente. E aí tá tudo bem, tá tudo bom, tá tudo ótimo de uma hora para outra, sabe? Sem tratamento, sem fazer nada para mudar o discurso. Esse é o momento de alerta. Porque ela está planejando. Então isso são os sinais que aparecem. Não suspeitar, ela diz que tá tudo bem. Isso, mas aí tem um detalhe importante assim, a gente não pode ficar muito em cima disso, desses sinais, dessas regras, que toda pessoa que comete suicídio tem um transtorno mental, tem uma doença mental, e qual é a doença mental? A gente não pode muito ficar nisso, não. A gente tem que observar os comportamentos dessas pessoas. E aí nós temos que fazer algo para evitar esse comportamento suicida. Por exemplo, se nós temos lá o nosso filho, nossa criança, nosso adolescente que fica muito tempo nessa digitalização da vida, sem envolvimento real com as pessoas, incentive essa pessoa. Incentive essa criança, incentive esse adolescente. Vamos na rua, vamos dar uma volta, vamos olhar outras coisas, vamos sair desse quarto, vamos ver gente, vamos se envolver com as pessoas. E tem muita gente que não gosta, não quer, tem fobia. Então, esses são momentos também de alerta, sabe? Vamos procurar um especialista. Porque nós estamos perdendo os nossos filhos dentro de casa. Dentro de casa. Nos seus quartos. Isso. Então essas redes sociais são importantes? São, mas elas não são fundamentais para a minha vida. Entendeu? É isso que tem que deixar bem claro. Tem que deixar bem claro para o adolescente isso. Não é que quando você posta, você vai receber um link, e daí quando você recebe esse link, você tem aquela sensação de prêmio. E quando você não recebe, tem aquela sensação de derrota. Não é bem assim. Eu acho que tem muito mais coisas ali para você viver. Agora, assim, detalhe, vamos viver junto. Não você vai viver e eu fico aqui no meu celular. Entendeu? No meu smartphone. Não, vamos viver junto. Vamos sair dessa vida, dar um tempo dessa vida digitalizada, né? Isso. E traz para a vida familiar. E traz para a vida familiar. Então, isso é muito importante, você se sentir com pertencimento. Você pertencer a algo, a um grupo, à família, sabe? A você se sentir querido, a você se sentir que você é do teu jeito, na tua singularidade, mas você é bem aceito pelas pessoas que convivem contigo. E se você não é aceito, vamos lutar para que você seja aceito. Porque todos nós somos diferentes. As pessoas dizem, ninguém é diferente. Não, a gente tem nossas peculiaridades. E essas peculiaridades têm que ser respeitadas. Certo? Agora, onde começa isso? O amor próprio. Respeito próprio. Acho que é por aí, sabe? Eu gostar de mim e eu me respeitar, certo? Ai, mas eu sou diferente do outro, o outro tem e eu não tenho. Então isso é muito perigoso, sabe? Porque nós estamos numa era onde aquilo que você tem, então você se torna essencial. Então para você ser essencial, você tem que ter as coisas. Então nós esquecemos um pouco o ser para ter. Então tem que voltar ao contrário. Até porque a pessoa é considerada pelo que tem também, infelizmente, né? Infelizmente. Nós estamos então isso dá... O Paulo, eu percebo também nas escolas, até aconteceu a semana passada, eu fui numa escola e daí eles estavam se apresentando e tal, né? Estavam trabalhando com oratória. E eles foram lá na frente, cada um se apresentar. E era engraçado assim, porque acho que uns 70%, 80% deles disse assim, pois é uma turma assim de primeiro ano do ensino médio, então está saindo assim, do ensino fundamental para entrar no ensino médio. E eu percebi que eles tinham prazer de dizer assim, pois é, eu venho de manhã para a escola, mas de tarde eu fico dormindo sem fazer nada. Sabe? Então, um vazio, quer dizer, uma falta de preenchimento daquele tempo, de ir atrás de alguma coisa para fazer. Quer dizer, eles ficam em casa sem fazer absolutamente nada. E a maioria ainda disse, eu fico deitado, dormindo, porque eu não tenho nada para fazer. E isso foi assim, eu acho que em torno de 70% a 80%. Quer
Quer dizer, passa a tarde e a noite sem fazer absolutamente nada. E de manhã vem para a escola empurrado. Obrigado, né? Então, e uma coisa que nós temos percebido, né? Pois é, mas o que faz como é que é, a família dessas crianças que não preenche esse tempo, não acha uma atividade, alguma coisa para... Deixa assim 10, 12 horas dormindo, daí, claro, daí na hora de dormir não tem mais sono. Aí fica onde? Na digitalização. Pois é. Aí passa a madrugada inteira, aí de manhã está podre de sono, porque não dormiu à noite. Exato. Aí vai para a escola, onde não vai aprender mais nada. Uma coisa muito importante que nós temos que deixar bem claro, Walter, é que há uma necessidade muito grande do ser humano se frustrar. É primordial que ele perca, que ele se frustre, que ele fique triste porque perdeu. Exatamente. Entendeu? E aí o que nós fizemos com o que muitos pais hoje estão fazendo? Não estou dizendo que o pai é o culpado, que a mãe é o culpado, não. O que faz? Subprotege. Subprotege. Não deixa faltar nada. Então ele não sabe o que é frustração. Super protege. Ele não sabe o que é a palavra não. Sabe? O não educa, o não é fundamental. Ele é satisfeito em todas as vontades. Exatamente. E aí, se eu sou satisfeito em todas as vontades, então é que a vida me satisfaz. Então, por que eu vou trabalhar? Por que eu vou estudar se eu posso ficar dormindo? E daí vou esperar que me satisfaçam. Exatamente. Também, claro. São os famosos príncipes que tem em casa, né? entendeu? São os príncipezinhos que nós temos em casa. E a gente não é uma realeza. Nós temos nossos problemas, nós temos as nossas dificuldades e a gente evita passar isso para os filhos, senão os filhos não podem sofrer. Então eu digo, nós sofremos desde o início quando nós nascemos, nós nos frustramos e é fundamental que eu me frustre. É através da frustração que eu amadureço. Que eu vou aprender a superar. Exatamente. E muitas vezes com o aprendizado da frustração eu consigo sair dessas situações que eu acho que não tem mais saída. Entendeu? Quando eu começo a pensar que o mundo não tem mais o que me oferecer, então eu não tenho por que eu viver. Não, o mundo tem muita coisa para te oferecer. Então há uma mudança do pensamento do adolescente, dos jovens, certo? E aí o que acontece quando vai para a universidade? Cobrança. É uma cobrança diferente da escola. Tem escolas que cobram, tem escolas que relevam. Eu não sei, eu não estou lá dentro da escola para ver, então eu não posso fazer essa crítica, né? Mas é o que a gente escuta. E na universidade é uma cobrança maior. E muitos não estão preparados para essa cobrança. E aí o que acontece com o acadêmico? O acadêmico fica doente. Não sabe lidar com aquela situação. Né? Ou vai para um emprego. Quando já trocou de curso 10 vezes. Tem tudo isso, né? E aí vai para o trabalho, ele é obrigado a cumprir um horário, mas ele não gosta de cumprir horário porque ele gosta de ficar dormindo. Certo? Mas não, a vida está cobrando dele e ele necessita fazer algo. Certo? E aí ele não consegue lidar com essa frustração, aí o outro é promovido no lugar dele, ele não aceita, ele briga com o chefe, ele acaba pedindo a conta, né, saindo daquele emprego porque tem um emprego melhor e muitas vezes não consegue encontrar aquele emprego melhor. Por quê? Porque tem toda uma apresentação do que ele já estava fazendo. As pessoas se comunicam, as empresas se comunicam, as escolas se comunicam, as universidades fazem o mesmo, tem o teu histórico, só que você não prestou atenção nisso ainda. Certo? E você não está preparado para isso. Também prestaram atenção. Exato. Então nós temos bastante disso. E aí como que a gente vai resolver isso? Como que a gente pode oferecer isso? É a hora de buscar ajuda, sabe? A terapia faz bem, né? Grupos de psicoterápicos fazem bem para isso, né? Existe vários, existe nas escolas, existe nos trabalhos, existe nas instituições que oferecem. É só procurar. Tem ajuda? Tem. Sabe? Então que assim... Bom. Tem o problema? Tem, mas ele não é o final de tudo isso. Tem como sair da situação. Que bom. Mas, Paulo, infelizmente nós não temos mais tempo. É uma pena, porque engrenamos hoje o assunto. Espero que tenha resolvido mais dúvidas, claro que não vão acabar. Não, sim. Mas sim. Continue escrevendo que à medida que nós recebemos os pedidos de vocês, nós procuramos trazer o Paulo ou alguém aqui novamente para falar sobre esses assuntos. Paulo, muito obrigada pela ter aceito o nosso convite, vir aqui novamente, pela tua disponibilidade. E agradecemos também a tua atenção. Um grande abraço e até a próxima semana.
Obrigado. Estamos encerrando Simplesmente Maria, Orgulhosamente Mulher.